Brasil está metido numa confusão danada, numa camisa de 7 varas, como se falava, só que eu não sei o que quer dizer isso. Ninguém nunca me disse o que quer dizer 7 varas, muito menos uma camisa de 7 varas, sei lá. Mas está metido numa confusão enorme, e em grande parte porque quer. Porque estou falando aqui, obviamente, da questão da tecnologia 5G. Tá, agora é preciso tomar uma decisão. E essas coisas foram deixadas. Ah, é isso, é aquilo. E como sempre no Brasil, é sempre, olha, é uma coisa impressionante como existe repetições aqui no Brasil. Antes elegia-se um vice-presidente separado do presidente. Deu no que deu, Jano Jango. Agora elege-se na mesma chapa. Mas mesmo assim, nesse assunto específico, eles não se entendem. E já se sabia, desde o início, desde a campanha, Bolsonaro nos dizia: a China não quer comprar no Brasil, quer comprar o Brasil. Mas não parece que o governo esteja seguindo essa linha, porque até o momento não decidiu expulsar o Huawei aqui do Brasil ainda. Apesar de tudo que se fala contra ela. Tudo que é dito, porque eu peguei aqui um artigo que fala sobre a liderança chinesa na tecnologia Huawei. Começa com uma mentira, porque não é verdade. Tem várias, tem 2 finlandesas. Os Estados Unidos não tem mais. As que tinham não estão produzindo mais esses equipamentos de primeira linha, de centrais, vamos dizer. Inclusive a General Electric, que tinha aqui no Brasil, não está mais funcionando nem lá, nem cá, nem em lugar nenhum. Mas o que esse artigo diz é: pressionado pelos Estados Unidos, que acusam a companhia de atuar como instrumento de espionagem do governo chinês. Por que pressionados pelos Estados Unidos? Isso é óbvio. Basta ter um mínimo de conhecimento sobre comunismo para saber que não existem empresas privadas em um país comunista. E que toda empresa lá é ligada ao partido, e principalmente ao comitê, à comissão permanente militar do Partido Comunista Chinês, que é quem manda na China. Não precisa ser ninguém mais inteligente do que eu para dizer isso. Basta eu, já sei disso. Todo mundo sabe. Eu até fiz aquele programa que eu falei da AP, que eu disse: olha, eu entendo desses caras porque eu fiz parte. Não há nenhuma empresa privada que possa dizer assim: não, nós não temos nenhuma ligação com o governo chinês. Ora, por favor. Isso é tão impossível quanto um avião voar de ré. É impossível. Não há como, porque o controle do Partido Comunista Chinês é total sobre a vida das pessoas, sobre todas as empresas. É uma mentira. O nome Huawei, eles poderiam ter posto qualquer outro nome. Na verdade, o nome que está por trás é Serviço de Espionagem do Partido Comunista Chinês. Esse é o verdadeiro nome da Huawei, Serviço de Espionagem Cibernética. E tem outras formas de espionagem também. Ora, aqui nesse mesmo artigo é falado que entre os governos que países que decidiram proibir a Huawei estão Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Índia e Japão. E o Reino Unido está pensando: olha, o que é Estados Unidos, Reino Unido, Nova Zelândia, Austrália e Canadá? É o chamado Five Eyes. É um grupo que troca entre si todas as informações estratégicas de espionagem e de contra-espionagem. Todos trocam mensagens entre si. Há um grupo, claro, alguns podem até não confiar em determinados aspectos e
e não distribuir pelos outros 4. Mas, de maneira geral, esses 4 trabalham juntos em tudo que se refere à tecnologia, que se refere à espionagem, à contra-espionagem, tudo. A Índia, por sua vez, também citada aqui, a Índia faz parte da British Commonwealth. Até há décadas, 60 anos atrás, mais ou menos, 70, era parte do Império Britânico. E é a parte, vamos dizer, a mais importante de todos os países da Commonwealth, da British Commonwealth. A Índia é a mais importante. A Índia está seguindo também os Estados Unidos, ou melhor, está seguindo os Estados Unidos, está seguindo os Five Eyes. Os países que têm presidentes ou primeiro-ministro teimosos são o Brasil e o Reino Unido, porque o próprio Boris Johnson também está hesitante. Limitou em 35%, mas os Estados Unidos disseram: não vamos ter conversa com vocês mais. Aberta como tínhamos antes. O Five Eyes vai se tornar Four Eyes. E isso já imaginou o grau de dependência e amizade que existe entre Estados Unidos e Inglaterra ser desfeito por causa da China? A China está fazendo tudo para dominar o mundo inteiro. No Brasil, a decisão, diz aqui, será de Bolsonaro, a quem caberá a edição de um decreto sobre o tema. Como toda política pública, cabe aos ministérios envolvidos opinar sobre o assunto. Vários já se envolveram e nenhum está dando uma resposta clara aos jornalistas. Diz aqui a reportagem que o vice-presidente Mourão já deixou claro ser contra qualquer restrição à Huawei. No ano passado, ele viajou à China, onde se encontrou com o vice-presidente da companhia e reiterou haver um clima de confiança com o país asiático. O tema também preocupa a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, já que a China é o maior comprador das exportações de soja do Brasil. Qualquer barreira ao Huawei pode ter consequências diretas sobre o agronegócio. Ouçam o canal Rural Business. Desde dezembro, janeiro, fevereiro, março, até agora, estão dizendo exatamente a mesma coisa. A China depende mais do Brasil que o Brasil da China. O Brasil é o maior produtor e esse ano vai ser extra a produção, já está sendo, de soja. O Brasil é o maior produtor do mundo. Ninguém que precisa de soja pode deixar o Brasil para trás. Nós temos que parar com esse negócio que nós somos terceiro mundo, estamos dependentes de vender. Não estamos. O primeiro mundo depende de nós. Não é uma questão de patriotada, de nacionalismo. Não, é uma questão de realidade. O Brasil é o maior produtor de soja do mundo. E além de outros produtos agrícolas que nós produzimos muito e que todos são dependentes de nós. Se o Brasil não quiser vender nada, muita gente vai morrer, principalmente da China. Então, a China está bancando agora, está trazendo através até mesmo do vice-presidente da República um recado, e da Tereza Cristina, da ministra da Agricultura, um recado mentiroso, porque isso eles dependem muito mais de nós. Não somos nós que estamos... o Brasil vai falir se a China não comprar. Não vai falir, porque a China vai comprar. E vai comprar ao preço que nós bem entendermos. Porque ela precisa. Ela não tem como manter o seu povo alimentado sem o soja comprado no Brasil. Soja, milho, um monte de coisa que eles compram aqui. Agora, nós temos que botar na cabeça que nós também temos poder. Isso é um problema sério do Brasil. Sempre nos colocamos como coitadinhos. Nossa, pobre de nós dependemos dos outros. Para com isso, chega. Está na hora de nos colocarmos na nossa posição. Claro, somos um país pobre, somos um país
pobre de dinheiro, porque tem muito roubo, não é por outra razão. Não é por outra razão, porque bastou parar de roubar, vocês viram que o déficit de 30 bilhões passou a superávit de cento e não sei quantos bilhões de dólares. Então, é mentira que o Brasil é um país necessariamente pobre. Não é. Nós temos situação de pobreza no Brasil, mas muito disso é devido também a essa posição que não chega nem a ser propriamente modéstia. Isso não é modéstia, isso é humilhação. O Brasil se humilia em frente a essas gentes, se humilha em frente dessas gentes. Temos que vender de qualquer maneira. Então vem lá a dona Maria Cristina e quer também. Não podemos mexer com a China, senão nós vamos falir. A China vai comprar, sim. Vejamos o que mais disse esse artigo aqui, nos diz o seguinte. Pesa contra a Huawei a Lei de Inteligência Nacional de 2017, da China, segundo a qual toda organização deve apoiar e cooperar com a inteligência do Estado. Para os críticos, essa legislação obrigaria as empresas que atuam no país a repassar informações ao comando do Partido Comunista dentro e fora da China. E não é. Alguém imagina um regime comunista em que não aconteça isto? Alguém imagina que existe alguma empresa livre na China? Se ninguém, as pessoas na rua já estão com aquele reconhecimento facial. Pessoas não podem caminhar na rua que estão sendo filmadas. E aparece o nome da pessoa e tudo. E acreditam que a Huawei vem para o Brasil e não vai. Quer dizer, nós não temos nada estratégico para guardar, não, né? Não. Só os Estados Unidos é que tem. Bom, evidentemente, os Estados Unidos é o país mais forte do mundo, a maior potência mundial, a única potência ainda, e vai continuar se Trump for reeleito. A única superpotência, a China não vai chegar lá, não tem jeito. Mas o Brasil também tem. E eu sou filho de comerciante. Eu me lembro, assim, o meu pai jamais disse para um comprador qual era o valor que ele pagou, quer dizer, o preço de custo do que ele estava vendendo. E, o preço de custo é X e meu lucro é tanto, ele não vai dizer isso. Então, isso é uma informação que o grande comprador sempre vai querer saber, para poder negociar na mesa de negócios. Porque se eu sei que você comprou por $1 um negócio e quer me vender a 5, se eu sei que você comprou a 1, é óbvio que eu vou sabendo que você vai ter que vender a uns 3. Então vamos chegar aos 3. Agora, se a China entra aqui com a Huawei, da maneira que eles querem, eles vão saber o custo de todo a nossa produção agrícola. Vão saber o custo de tudo. Vão saber a produção de tudo. Isto também é estratégico. Comercialmente estratégico. Mas, seguindo mais ainda, nós temos que ver aqui eu recebi hoje mesmo do meu amigo Matera vários artigos. Um deles é sobre o ex-chefe do MI6, que nos filmes do James Bond era o C, C, né? O MI6, que é o serviço de espionagem exterior. Na verdade, esse nome não é bem assim. Existe nome mais verdadeiro, que é o serviço de inteligência contra espionagem, uma coisa assim. Tem o MI6 e o MI5, que é contra espionagem interna. Agora, ele é Sir Dearlove, Richard Dearlove, disse que afirmou que existe um link muito aproximado, muito próximo, entre a Huawei e os militares chineses. Olha, me desculpe, Mr. Dearlove, mas o seu Heitor de Paula aqui já disse isso há meses atrás. Desde que começou esse negócio da 5G na Huawei, eu dizia na Rádio Vox. Eu dizia isso, não precisa ser Sir Dearlove nem ter sido chefe do MI6. Basta conhecer o que é comunismo. O que é um partido comunista é que empresas
comunistas não existem. Existem quadros do partido que tomam determinadas tarefas. Uma das tarefas é a espionagem, agora cibernética, que antigamente não existia. É a mesma coisa que você entregar, no tempo da Guerra Fria, entregar uma empresa de comunicação, vamos dizer, a ITT americana, entregar para a KGB. Só a KGB vai comprar a ITT. Alguma vez passou na cabeça de alguém uma coisa dessas? Claro que não, porque o KGB dizia, eu não sou KGB. A China, como esses caras são muito burros, caem em qualquer besteira que se diga, e são mesmo. O Ocidente é muito, muito burro. O que acontece? Eles simplesmente, ao invés de dizer serviço de espionagem e contra-espionagem estratégica, cibernética chinesa, eles dão o nome Huawei. Como ninguém sabe o que quer dizer Huawei, mas pode ser até que seja esse o nome. Se seja uma sigla. Sei lá, não sei. Ninguém pode saber. Então, o Sir Dearlove mostra claramente que, e isso agora, ele é ex-diretor, que vai haver agora, proximamente, nas próximas semanas, um encontro, uma reunião crucial do Serviço de Segurança Nacional. Não é nessa semana, amanhã. Eu estou gravando esse programa na segunda-feira 13, é dia 14 amanhã. Nos quais os ministros esperam bloquear a compra de qualquer equipamento da Huawei até o fim desse ano, bloquear tudo e desconectar-se da Huawei. E remover tudo ainda neste ano de 2020. Sir Richard disse que remover a firma chinesa faz muito sentido para a segurança do Reino Unido. E é óbvio. Eu diria, para o Brasil também, remover tudo que já está aqui. Manda embora e contrata a Ericsson ou qualquer outra coisa para fazer a 5G. Mas aí, não, porque isso é ideológico. Nós não podemos, negócios não podem ser ideológicos. Isto é coisa de comuna. Quando o cara diz isso, ele está dizendo o seguinte, olha, eu faço um negócio ideológico, mas você não deve fazer. Você não deve olhar para mim como ideologia. Mas também não é um problema de ideologia. Eu acho que o ministro do exterior brasileiro, o Araújo, que eu não acho muito bom, mas ele está vendo a coisa do ponto de vista ideológico. Nós não devemos ter contato ideológico com chineses, com comunistas. Não é esta a razão. É a razão da total desconfiança que se deve ter em relação a tudo que se refere a comunismo, ou nazismo, ou fascismo. Não se faz acordo com essa gente, eles rompem. Eles rasgam na hora que bem entender. O fato é esse, então, não é uma questão de ideologia, de ser contra, ser anticomunista. Não, se trata de resguardar-nos da espionagem óbvia que a China vai fazer, que vai dominar completamente o Brasil. Principalmente porque não é só o agronegócio que estão interessados. Eles estão interessados, como estão interessados nos Estados Unidos. Exatamente, aqui tem um outro artigo também que veio do Telegraph, que mostra a necessidade do mundo livre se unir contra a Huawei, se unir contra o comunismo. Não é uma questão de ideologia, é uma questão de segurança do que nós temos aqui de estratégico. E temos. Há uma previsão, né, de que a decisão inglesa seja a decisão de realmente, amanhã, de estar totalmente da dependência. E para mostrar mais um aspecto da coisa, aqui tem um outro artigo que diz o seguinte, que está no meu site, traduzido pelo Tonheiro.
o seguinte, o FBI está abrindo um novo caso de contra-inteligência relacionado à China a cada 10 horas. Notem bem, são quase 3 por dia, 2,5 por dia. Contra a ampla campanha de Beijing para roubar a propriedade intelectual americana e influenciar os formuladores de política, disse Christopher Wray, o diretor do FBI, no dia 7 de julho, agora, semana passada. Wray alertou para as operações de contra-inteligência e espionagem econômica de Pequim, Beijing, que são a maior ameaça a longo prazo à segurança nacional e econômica dos Estados Unidos. Portanto, não se trata de ideologia. Se trata de segurança estratégica. Se trata de estratégia, de guerra, de possibilidade. E há uma guerra. Esta guerra já está em andamento. E esta guerra está em andamento através da Huawei também. E é preciso, então, o roubo, como ele diz aqui, o roubo da tecnologia e segredos comerciais dos Estados Unidos em uma escala tão maciça que representa uma das maiores transferências de riqueza da história da humanidade, disse Mr. Wray no Instituto Hudson, em Washington. O conselheiro de Segurança Nacional Robert O'Brien alertou recentemente que os Estados Unidos atuarão contra as atividades malignas de Beijing. O secretário de Estado Mike Pompeo e o procurador William Barr, procurador-geral, devem abordar essas questões semelhantes em discursos nas próximas semanas. A China está empreendendo toda a força-tarefa do Estado para se tornar a única superpotência mundial, por todos os meios possíveis. Ainda voltando a Sir Dearlove, ele nos diz aqui o seguinte: eu acho que a relação da China entre Huawei e o Estado chinês é absolutamente clara para quem quer ver. Huawei não é uma companhia de telecomunicações internacional ordinária. É uma parte íntima do Estado chinês. E se você sabe alguma coisa sobre estratégia militar chinesa, sabe muito bem que há uma fusão, ainda não total, mas que está cada vez mais total, entre as possibilidades civis e militares. E que a Huawei está intimamente ligada o poderio militar chinês. Ora, se eles conseguirem enfiar a Huawei aqui no Brasil, em vários países que eles já estão enfiando, essa tal da nova Rota da Seda vai ser moleza. Porque eles sabem exatamente tudo, eles vão descobrir exatamente quais são os pontos fracos, como eles fizeram no Ceilão, em Sri Lanka. Emprestaram, fizeram, agora paga. Não temos dinheiro para pagar, então é nosso. E é assim que eles vão comprar o Brasil, seu Jair Bolsonaro, que você disse na sua campanha que não ia permitir. Vê se cala a boca desse vice-presidente e dos que querem, e a Tereza Cristina também, que faz um bom trabalho, aliás, muito bom. Mas diga para eles o seguinte: aqui há um problema estratégico que está acima de qualquer outra coisa. Acima de dinheiro. Não adianta nós nos enchermos de dinheiro e estarmos nas mãos completamente do Partido Comunista Chinês. Nós seremos comandados de Beijing e não de Brasília. Aquela frase também do Bolsonaro, de mais Brasil e menos Brasília, eu diria mais Brasil e menos Beijing. Chega desse controle que está havendo aqui em relação ao nosso país e a vários países do mundo. A China não está pregando prego sem estopa, porque nunca prega. Isso é para o domínio, é por questões de segurança e não ideológica. Não é uma questão de ideologia. Volto a dizer, e vou dizer quantas vezes eu achar necessário, porque há muita gente que fica assim,
Ah, não, porque eles são comunistas, nós não devemos nos relacionar com comunista como se o comunismo fosse lepra, pega, ou como Covid. Não podemos, temos que falar com os chineses de máscara, porque, comunismo pega. Não é isso, não. Comunismo é contra a liberdade dos indivíduos, a nossa liberdade. E o que vai acabar no Brasil, se entregando para a China, é exatamente isso. Eles sabem aonde pegar. O Brasil é mais, vamos dizer, apesar de que eu estou com o Rural Business dizendo que eles precisam mais de nós do que nós deles, apesar disso, o Brasil é um país bem mais vulnerável à ação chinesa do que os Estados Unidos. No Reino Unido ainda, existe, e isto é um exemplo também para nós e para todo o mundo, de como agem os países totalitários de maneira geral, é o que está acontecendo em Hong Kong. Houve um acordo de que Hong Kong permaneceria uma região autônoma dentro da China. Acabou! A China rasgou o contrato da mesma maneira que Hitler rasgou o de Munique, ou que os russos rasgaram todos que bem entenderam. Essa gente não tem palavra. Diz as coisas e... não, tudo bem, vamos fazer. Nós não. É a mesma coisa perguntar, vem cá, vocês vão espionar aqui se nós deixarmos a Huawei entrar? Não, de jeito nenhum. E o cara acreditar. Pode ser, né? Que alguém acredite nisso. Mas não contem comigo, que eu não acredito, não. Nós vamos estar dando de bandeja o país para Beijing. Agradeço a audiência e a paciência e até o próximo vídeo.